Graça e paz, queridos alunos. Chegamos na nossa última aula desse módulo. Foi um imenso prazer, uma experiência muito boa, para mim muito diferente, né? Dar uma aula sem olhar o rosto de vocês, sem poder ouvir vocês diretamente, mesmo pelo fórum, mas ainda assim é impessoal, né? Mas eu espero, em primeiro lugar, que vocês, acima de tudo, tenho aprendido que estudar a Bíblia é uma tarefa muito séria, muito profunda, muito gratificante, né? E eu quero que vocês sejam pessoas que daqui para frente vão elevar o nível, acima de tudo, né? Eu quero provar para a sociedade que ser evangélico não é só fazer aquelas baboseiras e aqueles absurdos que infelizmente a gente vê nas televisões, em alguns canais, né? E com uma má fé e com uma falta de doutrina, com uma falta de leitura séria do texto bíblico, só em proveito próprio. E justamente essa parte que nós pegamos, que é a dos profetas, ela, ela denuncia isso, né? Malaquias, que é o nosso último profeta, que é a aula de hoje, tem lá num slide que eu falo, ele era um homem extremamente corajoso. Ele bateu de frente com a elite, ele bateu de frente com os sacerdotes que estavam naquela época fazendo a mesma coisa que infelizmente nós vemos hoje muitas igrejas e muitos pastores que nem deveriam se chamar de pastores e aquilo nem deveria se chamar de igreja, né? Então minha grande missão é elevar o nível intelectual, sim, porque eu acho que o evangélico, acima de tudo, para defender a sua palavra e não ser zombado e criticado na sociedade, eles têm que saber o que ele está falando e com propriedade, né? Então elevar o nível e, acima de tudo, poder servir melhor, poder servir e orientar e ir limpando, né? Separando o joio do trigo, né? E Malaquias alerta muito para isso, tá? Nós vamos ver. Então vamos começar com o próprio nome de Malaquias, né? Autor é o próprio Malaquias. O nome em si, Malachi, em hebraico, quer dizer meu mensageiro. Lembra que eu falei para vocês que o i no fim é meu? Então, malach é anjo, mensageiro. É a mesma palavra de angelos, tá? Que foi dado angelos, evangelho, a boa mensagem, né? Então, em hebraico é malach, tá? E em grego é angelos, então a mesma palavra, só que em línguas diferentes, tá? Alguns estudiosos, por causa disso, acreditam que Malaquias nem tenha sido um nome próprio, ou seja, o nome dele mesmo, porque a versão grega, aquela Septuaginta, traduz o primeiro versículo, ao invés de dizer assim, uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, a Septuaginta fala assim, a palavra do Senhor contra Israel por seu mensageiro. Então não trata o Malachi como nome próprio. E isto não é nenhum absurdo pensar, porque em hebraico não existe letra maiúscula e minúscula. Existe a letra de uma forma só, tanto para nomes próprios quanto para nomes comuns. Então não dá realmente pelo hebraico, pela letra, né? Como a gente, meu nome é Márcia, eu não vou escrever Márcia com letra minúscula porque é uma convenção, tá? Tem línguas que não têm essa convenção. Então os nomes próprios, Márcia, Ricardo, enfim, são escritos com letra minúscula. E o hebraico é uma dessas línguas, tá? Então por isso que pode sim haver essa divergência, se é um nome ou simplesmente é através do seu mensageiro, aquele profeta que está escrevendo o livro de Malaquias, ok? Então vocês têm essas questõezinhas. Quanto à data, né? O texto a gente está considerando por volta de 430 anos
né, antes de Cristo, né? Porque você tem dentro do texto pistas e situações e questões até teológicas que são discutidas também por Esdras e Neemias. A questão do casamento misto, por exemplo. A questão do casamento misto era uma questão colocada no livro de Esdras, né? O livro foi escrito para os judeus que haviam retornado do exílio, né? Exortando, alertando que eles deviam adorar o Deus da maneira correta, tá? E Malaquias mostra ser bastante íntegro e corajoso ao censurar a classe sacerdotal e a elite social. Então não era só os sacerdotes que ele criticava e alertava, né? Mas também para a elite social. Aqui no começo do capítulo 2, o primeiro versículo, você lê. E esta é explícito, olha, e agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Olha como isso é forte, gente. Olha como isso é forte. Então, o verdadeiro profeta, aquele profeta que não é o profeta pelo dinheiro, mas é o profeta realmente levantado, suscitado por Deus, ele fala, na nossa linguagem de hoje, ele fala na cara. Porque é muito comprometido, né? Não importa o que vai acontecer com ele, né? E olha aqui essa tradução que eu estou seguindo. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas. Vocês percebem como é, é maravilhoso, né? É muito forte, é muito pesado, né? Então, em todo caso, mesmo ele não sendo de nome Malaquias, mas para nós ficou Malaquias, o mensageiro, né? O importante é que ele é um profeta íntegro, corajoso e muito bem colocado como último profeta no cânon hebraico e no cânon cristão, né? Porque no cânon hebraico é o último dos profetas, mas não é o último livro, tá, gente? Porque depois dos livros dos profetas, na Bíblia hebraica, só no Antigo Testamento hebraico, ainda vem os escritos. Mas na nossa Bíblia cristã, ele é o último dos profetas e o último dos livros. E isso tem um grande motivo, que é a questão do precursor que nós vamos discutir, ok? Vamos lá para os nossos velhos e bom tema e estrutura. A gente não pode escapar disso nesse curso, mas isso ajuda muito a fazer uma leitura mais proveitosa e interessante, tá? A infidelidade, né, gente? A infidelidade de Israel. E de Israel em todos os níveis, do povo, dos sacerdotes, da elite, tá? Malaquias reprova o povo de Israel por causa de seu pecado de infidelidade. Os sacerdotes, que deviam ser a luz orientadora desse povo que já voltou do exílio, que já sofreu o que sofreu, eles mostravam desprezo pelo nome de Deus, ofereciam animais doentes ou imperfeitos para o sacrifício. Isso é gravíssimo, gente, na medida em que você tem lá toda a determinação no livro dos Levíticos de que forma deveriam ser apresentados esses animais para o sacrifício, né? E você vê lá em capítulo 1, 6. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? E ele responde, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, mas de que maneira te desonramos? E resposta, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, vocês também não veem mal algum. Percebe? E isso é um absurdo, porque isso está indo
completamente contra as determinações levíticas do livro de Levita, né? O Levítico, ok? Então isso é muito sério, viu, gente? E os homens, né, aí já está falando mais do povo comum, casavam-se com as estrangeiras idólatras e quebravam o pacto matrimonial ao se divorciarem. E ainda o povo não estava honrando a Deus com o dízimo. Então você vê que aqui, num simples introdução, e em alguns versículos, Malaquias alerta para essa infidelidade, que é o nosso tema principal do livro, em todas as instâncias da sociedade. Você fala de infidelidade, você fala do sacerdote, não tem mais rei, né, gente? Então, o sacerdote era a maior autoridade dos homens comuns e do povão, digamos assim, né? Então, isso é muito sério, isso estava espalhado pela sociedade. A estrutura, ela é muito interessante. Você tem uma série de perguntas e respostas que são perguntas retóricas, na realidade, né? E você tem essas perguntas e respostas organizadas em 6 sessões, em 6 partes. Cada uma delas você vai ver a mesma estrutura, tá? Então, as partes, primeiro, a estrutura do livro como um todo. Você tem a primeira sessão de perguntas e respostas, que é Deus ama Jacó. Depois, Deus é pai de Israel e deseja uma adoração sincera. Deus é pai de todos os israelitas e exige fidelidade. Deus quer sinceridade, não palavras vãs e vazias. Deus é fiel à sua palavra e quer adoração sincera. Ele é fiel no sentido em que ele vai restaurar, ele vai cumprir a sua promessa. E novamente termina com Deus querendo sinceridade. Então, qual é a coisa que mais salta aos olhos de vocês? Parece uma coisa chata e repetitiva, mas é a fidelidade, é a adoração sincera, é a sinceridade. Fidelidade, sinceridade, fidelidade, sinceridade. Essa é a tônica, né? E pela própria estrutura aí das partes em que o livro é dividido, vocês vão perceber isso, né? E agora vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes, não vamos falar de cada uma delas, mas como cada uma delas está organizada, que é o estilo do Malaquias, né? Ele difere dos demais profetas porque ele não usa aquela fórmula tradicional que os outros, assim diz o Senhor, palavra do Senhor, não. O texto está estruturado com frases diretas em primeira pessoa e em oráculos com perguntas e respostas. Lógico que essas perguntas, elas são feitas pelo próprio Deus, através do profeta, né? E elas são retóricas. Retórica é aquela pergunta que a gente faz sabendo a resposta. Por exemplo, eu chego lá no seminário, olho para os alunos, todo mundo dia de prova, né? Todo mundo com cara de apavorado, já fez até jejum, tá bom? E aí eu olho para eles com uma cara assim meio de gozação e falo: vocês estudaram? Lógico que eu sei a resposta, pelo próprio pavor na cara dos indivíduos, né? Você vê que não deu tempo, alguma coisa. Então é uma pergunta o quê? Retórica, né? E qual é o padrão dessas 6 partes? Cada uma delas segue esse padrão. Você tem uma declaração de uma verdade. Olha 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Curto, grosso, direto. Eu sempre os amei. Pronto, declaração de uma verdade. Aí vem a réplica do público imaginário na forma de pergunta. Por que público imaginário? Porque a pergunta é retórica, gente. Ele está falando, ele está escrevendo, pode até ter alguém ouvindo naquele momento, eu não sei, não dá indicações o livro para isso, né? Mas aí vem, mas vocês perguntam, mas quem está falando é o próprio Deus, né? Através do seu profeta. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas, papapá. E aí você vem a tréplica. O que é tréplica? Você faz uma declaração, vem uma pergunta, o profeta faz mais algumas afirmações,
certo? Olha, transformei suas montanhas em terra devastada, tá? Você tem aqui a reafirmando a premissa, ou seja, a ideia inicial, não, né, gente? Inicial, tá? E depois você tem afirmações e constatações finais. Por exemplo, aqui nessa primeira seção que vai do 1 ao 5, você tem grande, na última versículo lá já no 5, né? Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. É uma constatação, é uma afirmação e encerra essa primeira sessão, tá? Que é o amor de Deus por Israel. Percebe? Então, todas as 6 sessões vão ter essa estrutura, tá? Então é muito interessante, até como um trabalho, quando vocês vão, se vocês pregam ou na sua igreja alguma coisa, eu não sei se já tem pastores aí, vocês podem utilizar isso, cada sessão e essa estrutura para montar um sermão, não é verdade? Então vocês entendendo essa estrutura, vocês vão conseguir, por exemplo, vocês pegaram Malaquias 1 a 5. Com esse jogo, vocês vão também fazer o jogo dentro do sermão. Vocês vão entender a estrutura e vão poder discorrer melhor sobre o conteúdo, tá? Porque a forma também fala, viu, gente? Não é só a ideia. A forma do texto bíblico, ela também é eloquente. Ela quer dizer alguma coisa, né? Por isso que é muito importante quando vocês estudam, quando eu falei de poesia hebraica, vocês nunca vão poder interpretar um texto que vocês sabem que é poesia com um texto que vocês sabem que é um código legal. Então, um código legal você vai interpretar de uma forma, uma poesia você vai interpretar de outra. Então, é a literatura, é a análise literária ajudando no entendimento. Não se esqueçam nunca disso, tá? Queridos, eu fiz um slide só sobre o precursor. Nós estamos falando do último livro do cânon da Bíblia cristã. Quando vocês lerem a última palavra de Malaquias, vocês vão ter, para virar para o Novo Testamento, vocês vão ter 400 anos entre as páginas, última palavra de Malaquias, até a primeira de Mateus, não é verdade? E a última palavra de Malaquias é maldição. É maldição. É muito interessante, sendo que a última palavra do Novo Testamento é a bênção, né? Então vocês têm coisas aqui que vocês não podem deixar de analisar em perspectiva, né? É uma coisa, e só o estudo dá isso, gente, o estudo sério, né? A graça do Senhor seja com todos, amém, né? É a última frase de Apocalipse, né? Então vocês sabem, quando vocês analisam primeiro dentro de um corpo doutrinário, né? Dentro do conhecimento também que vocês vão adquirir com esse curso da teologia sistemática, e depois dentro de um corpo histórico, vocês vão ser imbatíveis, queridos, no conhecimento, e vão ser um instrumento para combater essa falsa teologia, né? Enfim, vamos falar do precursor, tá? Embora Isaías diga algo a respeito do precursor de Messias, a ideia que Elias seria este precursor e mensageiro da aliança é exclusiva de Malaquias. Então vamos lá, voltar no nosso Malaquias 4:5, né? Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, né? E contra aqueles que exploram os trabalhadores. Eu acho que eu estou no 4, gente. Espera um pouquinho. Não, estou no 3. Estou estranhando, né, queridos? Vamos lá. 5. Vejam,
eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, né? No Novo Testamento, João Batista é reconhecido como aquele que cumpre as profecias de Isaías e de Malaquias, servindo como precursor e mensageiro. Agora, por que Elias? Por que Elias é modelo? Por que ele é ah, tomado por Malaquias, o único, inclusive, exclusividade, ideia de Malaquias, de Elias ser esse precursor, né? Ele é um modelo, gente. Ele é um modelo por 4 motivos principais. Então vamos explicar esses motivos. Assim como Malaquias e outros profetas, ele confrontou líderes religiosos e políticos sobre ortodoxia, o pensar correto, o louvar corretamente, né? Ortodoxia teológica, mas não só a questão teológica, a questão moral e a questão da justiça social, né? Porque você não pode dissociar Bíblia, teologia, crença do dia a dia, gente. Então você não é crente só no domingo quando você vai para a igreja. Você é crente quando você está lá no seu serviço, né? Eu li um texto, eu acho que foi quando eu fiz especialização em Novo Testamento no Mackenzie, que dizia assim: se você é sapateiro, seja crente fazendo o melhor sapato que você puder e vendendo pelo melhor preço, o preço mais justo que você puder. Entendeu? Porque não adianta nada vocês vão para a igreja, oram, fazem o escarcel lá, dançam, sei lá, aqueles que, né? Reteté, ninguém merece, né? Mas enfim, e depois vocês vão e trapaceiam, roubam no preço de alguma coisa, ou bota menos, você vende bolo para fora, bota menos leite, bota um pouquinho de água para, né, para diminuir os custos. Então, quer dizer, não, no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho. Então, aqui a justiça social não é só dar dinheiro para pobre, não, gente. Isso é muito até questionável, tá? A justiça social começa com você, olhando para o seu lado, tá? O segundo elemento que faz Elias modelo é que ele pregou uma mensagem de arrependimento do pecado diante do juízo divino que estava por vir. E aqui você tem bem isso associado. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do quê? Do grande e temível dia do Senhor. A gente já discutiu essa questão do dia do Senhor, né? Ele, o Elias, fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Vocês estão vendo? Não é nada mirabolante, não. É você aí, dentro da sua família. Entendeu? É assim que começa o reino de Deus, não é, sabe? Não precisa ir para a África, claro, deve ir, mas não é só indo para a África ou morrendo lá no Iraque ou indo para a China que você vai começar a construir o reino de Deus aqui, tá? Enfim. A terceira e grande característica para Elias ser modelo, né? Seu ministério e suas mensagens foram autenticadas, entre aspas, por milagres. Então você tem lá, eu já falei para vocês, quando eu falei dos profetas não clássicos, os profetas não escritos, eu falei do ciclo de Elias e de Eliseu, né? Então você tem uma série de milagres que, vamos dizer assim, bota o selo de autêntico. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, realmente provém de Deus, né? Então isso é muito importante. E o último, eu quero que vocês entendam muito bem, para mim o último é um dos mais importantes. O seu ministério de Elias, né, gente, estava fora das instituições estabelecidas. O que eu quero dizer fora? Ele não estava pregando na igreja, ele não estava na igreja, na escola, no hospital. Isso é instituição.
em sociologia e antropologia, o que a gente chama de instituição? O Estado é uma instituição, o governo. A escola é instituição, a igreja é instituição, o casamento é uma instituição. Instituição não é só prédio, instituição também é o casamento, por exemplo, é uma instituição. Então, ele não se prende a, a uma instituição e ele prega, ele anda, ele sai, ele percorre vários espaços sem ficar dentro dessas instituições. E desta forma, simbolicamente, ele é uma voz que clama no deserto. No deserto, não no deserto físico propriamente dito, né? Aqui nesse sentido que eu estou pondo, mas no deserto em que ele está fora, vamos dizer assim, da, daquilo que é estabelecido. E ele estando fora daquilo que é estabelecido como instituições, ele tem a liberdade de criticar um rei, ele tem a liberdade de criticar um sacerdote, ele tem a liberdade de criticar uma pessoa da alta elite social. Ele não está preso a nada. É nesse sentido. Então, a ideia do precursor, de Elias como precursor, é exclusiva de Malaquias, e os motivos, entre vários outros, mas os principais dele ser tomado como modelo, né, é isto. Né? Aqui, queridos, eu pus um slide. Opa, vamos voltar. Tá rapidinho demais, né? Anterior, isso. E mais um slide só para vocês terem mais um apoio aí, que são os retornos do exílio, que eu já pus para vocês, né? Mas aqui você tem os acontecimentos, o que acontece, né? Você tem quem é o rei persa, tá? Você tem o líder judeu da época, a referência bíblica, ok? Então esse é o período em que você tem os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Então, mais uma vez, só para vocês terem um apoio e sempre tem presente o fundo histórico, né? A cronologia também eu pus aqui, uma cronologia que vai chegar até 405. Eu podia continuar, tá? Porque depois do período persa em Israel, você vai ter o período grego e finalmente o período romano, né? E aí vocês vão chegar lá em 70 depois de Cristo, quando novamente o templo vai ser destruído, tal. O que eu quero dizer é que eu já falei para vocês que esse período, quando foi construído de novo o templo, até o ano 70 depois de Cristo, na história judaica, eu já comentei isso com vocês, é conhecido como período do segundo templo, tá? Então, durante o período do segundo templo, vocês têm três grandes dominações, né? Que é a persa, depois a grega e finalmente a romana. Então tenham sempre isso em mente, tá? E espero que o curso tenha ajudado vocês a melhorarem a leitura. Não, a leitura no sentido, entrou aqui mensagem, a leitura no sentido, essa Marcela, ela dá cursos maravilhosos também, ela foi para Israel, estudou muito, essa que entrou a mensagem. É bastante interessante, ela tem uma página no Facebook chamado Bnei Roma. Bnei é filhos de Roma, os filhos de Roma, que são judeus sobre os judeus romanos, né? E ela dá uma série de cursos, é interessante também, né? Só que é pago, enfim, mas só para vocês saberem quem é ela que apareceu aí no slide de vocês. Ok, aí eu espero realmente que esse curso, acima de tudo, o que eu mais quero, não tanto que vocês tenham decorado tudo, mas que vocês aprendam a estudar e aprendam a dimensionar esse texto dentro de um contexto. E um contexto amplo, cultural, histórico, né? E com isso, este módulo acaba. Foi um grande prazer ter tido essa experiência. Claro que às vezes com algumas falhas, alguns errinhos nos slides, às vezes, né? Mas são coisas que eu também vou aprendendo junto com vocês, que foi a primeira vez que eu dei um curso EAD, né? E daí essas últimas 2 semanas, né, que a gente pegou
profetas durante e após o cativeiro, né? Só para relembrar, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Obadias, né? E agora Ageu e Zacarias e Malaquias, com as suas respectivas datas, mais uma forma de vocês registrarem a evolução dos profetas dentro da cronologia. Aqui uma mensagem para vocês, tá? Que ao final de cada dia temos uma prova que a mão do Senhor nos sustentou, nos deu muitas vitórias, e obrigado por cada etapa, né, que a gente conclui. Sempre agradecer a Deus. E para brincar com vocês, aqui é o meu cantinho, gente. Eu sento nesta cadeira, olho para este computador e gravo para vocês as aulas. Aqui é o meu escritório dentro da minha casa, tá certo? Vocês veem que aqui a maior parte dos meus livros teológicos ficaram aqui nesse setor, mas eu tenho vários também na sala que não coube tudo, né? Então esse é meu cantinho de estudo e onde eu procuro sempre, dentro da medida do possível, do tempo, né, que eu trabalho. Eu sou oficial de justiça, porque preciso sobreviver, mas eu procuro trazer o melhor para a minha vida em termos de conhecimento, para poder, não para ficar para mim, que aí não tem valor nenhum, gente, é para passar para vocês, os alunos tanto do presencial quanto os alunos agora. Se Deus quiser, nos encontraremos, mas eu vou provavelmente dar também lá na frente, talvez no começo do ano que vem, história da igreja. Dentro da sistemática eu pretendo talvez da antropologia. Isso vai ser tudo ainda conversado. Muito obrigada, fiquem com Deus. E qualquer sugestão, crítica, por que não? Crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. Um grande abraço, queridos. Até mais. Não estou conseguindo fechar, hein?